algo que divide um enorme abismo entre o senhor e o presidente Bolsonaro é o anti-intelectualismo gritante de Dele? Bolsonaro. Como anti-intelectualismo? Ele é um anti-intelectual. Como anti-intelectual? Se ele aparece até na entrevista com o meu livro em cima da mesa. Bom, pode-se dizer que aquilo foi um gesto pensado. Tinha o seu livro e tinha a biografia de Churchill, se não me engano, também. Olha, ele é um homem que lê mais do que esses generais estão falando. Né? Ele, sob certos aspectos, está mais informado do problema brasileiro do que muitos dos seus ministros. Agora, ele fala ele de pode maneira até simples. estar, mas não pelas vias intelectuais. Pode até ser... O que você chama de vias intelectuais? Universitárias? Não, leitura. Mas ele não estava lendo o livro, meu Deus do céu. É o seu. Bom, pelo menos assim estava disposto na mesa. Você já percebeu, assim, o número de autores e livros totalmente desconhecidos pela nossa classe universitária jornalística, que eu coloquei em circulação? São mais de 1000. Isso estava banido do Brasil, completamente desconhecido. O que mostra o estado de podridão intelectual que tinha no Brasil. A vida intelectual no Brasil estava morta. Eu restaurei. Eu recriei o diálogo. Eu recriei as questões, você está entendendo? E é claro que o sujeito não pode ler nenhum livro meu sem ele ter a sua mente aberta para todos esses autores de novo. Então, por exemplo, o ignorante Jair Bolsonaro, hoje ele sabe quem é Eric Voegelin, ele sabe quem é o Louis Lavelle, ele sabe quem é um montão de autores que eu abri para ele. Coisas que os nossos intelectuais, entre aspas, não sabiam. Via Eduardo, né? Eduardo é o seu principal interlocutor, né? Interlocutor quer dizer o seguinte, eu acho que eu falei com o Eduardo umas 5 vezes na minha vida. Agora, os caras imaginam o seguinte, que é um grupo, o grupo está sempre se reunindo, que é um grupo organizado, militante, que quer tomar o governo. Isso é fantasia, meu Deus do céu. A nossa mídia só, hoje em dia, não tem nem fake news, que fake news é o seguinte, você põe um monte de notícia verdadeira e põe uma falsa no meio para enganar as pessoas. Não, é tudo fantasia. Eles não têm mais visão da realidade. O jornalismo brasileiro acabou, morreu. Você só encontra jornalismo na internet. Vamos falar mais um pouco desse atual governo, que tem núcleos. É difícil perceber um rumo para o atual governo, porque você tem o núcleo militar, tem o núcleo dos evangélicos. Aliás, o senhor entrou em rota de conflito com Silas Malafaia há pouco. E também com a base parlamentar, que o senhor também entrou em conflito com Rodrigo Maia. Não tenho nenhum problema com a igreja evangélica, com o Silas Malafaia, porque este é um ciumento, invejoso. Ele viu o Bolsonaro me elogiar lá e disse, e nós, e eu, não falou de mim. Que palhaçada é essa? Foi só isso? Não houve nenhuma intenção política por trás disso? Foi puro ciúme? Intenção política. Claro, ele está disputando, ele quer ter mais poder. Eu não tenho nada contra ele ter mais poder. Eu não estou disputando poder nenhum, meu Deus do céu. Eu estou falando, o meu objetivo é de longuíssimo prazo. Eu estou pensando na cultura brasileira das próximas décadas ou séculos. Eu não estou pensando na política do dia. Quem pensa isso são os jornalistas, os políticos. Eles estão interessados nisso. Isso não é o meu campo. E que conselhos o senhor pode contar que deu ao Bolsonaro? Bom, eu indiquei os 2 ministros e ele aceitou. Não é isso? E foi só? Até agora, não, tem um que eu tenho dado insistentemente e ele acho que não aceitou ainda. Eu digo, presidente, fale em rede nacional de televisão. Por que eu aconselho isso? Porque a base fundamental de apoio do Bolsonaro é o povão que votou nele. Então ele tem que unir isso aí, se unir com o povão, para ele poder enfrentar as forças intermediárias que são corruptas, e a política corrupta, as pessoas de interesses baixos, etc, etc. Eu até lembrei, ao longo da história, você vê muitas vezes assim, a aliança do rei com o povão para esmagar o poder intermediário corrupto, o adverso. Não bastam as lives de quinta-feira. Tem que ir em rede nacional. Não, a live de quinta-feira atinge no máximo 100 mil pessoas. 1/3 da população brasileira não tem internet, né? E a rede nacional de televisão funciona. Então, presidente, faça um programinha de 10 minutos por semana. Conte ao povo o que o senhor está fazendo. Explique a ele que tipo de colaboração o senhor precisa. Isso vai ser um sucesso extraordinário e acaba com 90% das intrigas. Há alguns que interpretam esse fato, esse caráter refratário do Bolsonaro de não querer negociar, deixa o Congresso
de não querer negociar com os setores que formaram a coalizão de campanha dele como uma possível caminho para uma democracia plebiscitária via redes sociais. Isso faz sentido? Olha, eu penso o seguinte: o povo brasileiro sempre esteve excluído do processo político. Ele não escolhe os candidatos. Ele vota nos candidatos que a elite lhe oferece. Pela primeira vez com o Bolsonaro, ele escolheu o seu candidato e o impôs aos partidos políticos, o impôs à elite. E saiu ganhando. Então, isso já é, de certo modo, uma democracia plebiscitária. Está entendendo? Informal, mas é a decisão popular que está valendo. Ora, quem governou plebiscitariamente? Por exemplo, o De Gaulle. Todo o sucesso do De Gaulle é o seguinte: quando surge uma dúvida, diz, bom, vamos perguntar para o povo. Daí você pergunta o que o povo quer e você faz o que ele mandou fazer. Isso não é uma democracia plebiscitária como regime, mas como uma etapa para a conformação de uma democracia maior, melhor, mais cedo ou mais tarde. Isso é uma coisa possível, mas não digo que seja a solução para tudo. Em quem Bolsonaro pode confiar? Bom, ele pode confiar num sujeito que não está no governo, que sou eu. Eu sou amigo dele, eu sou amigo sincero. Né? Eu nunca vou sacanear o Bolsonaro de maneira alguma. Né? Que não quer dizer que eu vou sempre concordar com ele. O que faria o senhor retirar seu apoio a Bolsonaro? Só se ele trair a si mesmo. Se ele deixar de ser o homem simples e sincero que ele é, e se tornar igual aos outros políticos. Mas isso não vai acontecer. E essa ascendência excessiva dos filhos sobre essa família simbiótica? Eu não acho excessivo. Eu acho que ele tinha que trazer os filhos para mais perto. Mas aí institucionalmente. Não só por causa dá um ministério para um deles. É? Se eu fosse o Bolsonaro, eu falei o seguinte: ó, meu filho, eu quero que você assuma o ministério tal, mas você vai renunciar ao salário do ministro, salário de ministro. Porque eu não sou nepotista. Você vai lá fazer o trabalho, você é um sujeito capaz, você é um sujeito honesto, vai lá fazer o trabalho. E renuncia aos ganhos. Eu sustento você. Eu faria isso se fosse ele, é uma ideia. Né? Olha que ele segue seu conselho, hein? Tomara que siga. Tomara que põe os 3 de ministro, porque os 3 são pessoas muito sinceras, muito honestas. Mas eles têm uma... Nas redes sociais, eles estimulam um discurso de ódio. Isso é inegável. Como é que é isso? Peraí. Discurso de ódio a quem? O Carlos, por exemplo, que é o mais ativo, ele... a linguagem dele é uma linguagem de intolerância. Por exemplo, nada que se diga contra os comunistas é discurso de ódio. Por quê? Porque eles são os donos absolutos do discurso, não só do discurso do ódio, mas da prática do ódio assassino. Ninguém os superou nisso, nem os nazistas os superaram nisso. Se você tomar todas as matanças feitas por governos de direita no mundo, não dá 10% do que os comunistas fizeram. Isso é verdade. Histórica. Então, falar mal do comunista, chamar o comunista de assassino, de monstro, é inteiramente justificado, porque eles são realmente isso. A sua formulação de que um filósofo, a filosofia de um filósofo precisa explicar a sua vida, assim como a sua vida precisa explicar a sua filosofia. A vida e a obra se explicam mutuamente. Como a sua filosofia explica a sua vida? Bom, em primeiro lugar, eu sempre fui contra esses projetos de sociedade, modelos de sociedade. Seja socialista, seja liberal, seja qualquer outra. Não tem mais nada. Eu não tenho uma proposta política para oferecer. Nunca ofereci nenhuma. De vez em quando eu dou uma sugestão contra um problema ou outro problema. É isso. É muito curioso ouvir isso de um filósofo que hoje, a cada post, a cada manifestação, pode demitir ministros ou nomear ministros, melhor ainda. Nomear. Um momento, eu não nomeei ministro nenhum. Não. Eu fiz uma amabilidade. Vélez e Araújo são diretamente associados à sua palavra. O Bolsonaro me ofereceu o Ministério da Educação ou o Ministério da Cultura. Eu rejeitei. E achei que era uma questão de educação eu sugerir alguém. Não é isso? São até as pessoas que eu não conheço muito bem, porque o Vélez eu conheci, o Vélez de 20 anos antes, os livros que ele escreveu. Né? E o Ernesto eu conheci mal, eu só li uns artigos dele, achei que era um intelectual de primeira ordem. Não tenho ideia da capacidade política dele, não tenho, mas achei que era uma pessoa que podia fazer algo. Ora, foi o Ernesto que articulou outras dessas viagens que são um sucesso extraordinário, aos Estados Unidos, ao Chile, agora a Israel. Está indo bem, não está? Sucesso extraordinário, eu acho que talvez seja um overstatement, como se diz aqui. Que outro presidente brasileiro fez uma viagem ao exterior com esse sucesso? Me mostre um. Fernando Henrique Cardoso. Nunca teve esta acolhida. O próprio Lula. Nunca teve esta acolhida.
Nunca, nem o Lula, nem ele. Mas imagina, o que é isso? O Lula foi chamado de o cara pelo Obama. Bom, Era o poder da hora, era o presidente da hora. Pelo Obama, né? Sim, outros podem falar, pelo Trump. Mas você não vê o sucesso pelo que alguém disse, mas pelo que foi realmente resolvido. Pelos acordos feitos, tá entendendo? Pela integração da relação. Aí sim, você veja, a manifestação de respeito que o Trump mostrou pelo Bolsonaro não se compara a essa expressão idiota do Barack Obama, que aliás era um idiota. Barack Obama já foi escolhido aqui o pior presidente americano desde a Segunda Guerra. E não acertou uma. Nada, 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 nada. E agora está aí o Trump tentando consertar, tampar os buracos que o homem deixou. Não é isso?